Várzea Velha era uma cidadezinha esquecida pelo tempo. No alto das colinas de Minas Gerais, envolta pela neblina das manhãs e o silêncio das noites, poucos ousavam visitar a cidade, e aqueles que o faziam raramente se demoravam por lá. Os moradores eram discretos, de poucas palavras, e quase todos sabiam da regra não escrita: não fale sobre o rio. Era uma cidade que parecia respirar em uníssono com o vento, o murmúrio da água e os sussurros que rondavam suas antigas ruas de pedra. A história mais temida entre os habitantes era a lenda do Rio das Almas. Diziam que ele não apenas carregava água, mas também os pensamentos mais profundos de quem se aproximava das suas margens. Em certas noites, especialmente durante a lua cheia, o rio se tornava uma porta entre o mundo dos vivos e os mistérios que habitavam as sombras. Letícia, uma jovem jornalista curiosa e com espírito investigativo, se mudou para a Várzea Velha com um objetivo: desvendar as lendas que a cidade escondia. Ela soubera do mistério do rio, mas, como todo bom forasteiro, não acreditava em superstições. Afinal, eram apenas histórias antigas, criadas por pessoas supersticiosas que temiam o que não podiam compreender. Mas quando ela chegou à cidade, algo a incomodou. Não era exatamente um medo, mas uma sensação estranha, como se a própria cidade estivesse lhe sussurrando algo. As ruas eram estreitas e sombrias e havia um peso no ar que tornava tudo mais tenso. Durante as primeiras semanas, Letícia conversou com os moradores, mas ninguém parecia disposto a falar sobre o rio. As poucas palavras que conseguia arrancar eram sempre cautelosas, como se cada morador temesse ser ouvido. Eles simplesmente olhavam para ela sorrindo amargamente e diziam: quando a noite cair, feche as portas e janelas e, por favor, não vá até o rio. Intrigada e determinada, Letícia decidiu investigar por conta própria. Em uma noite fria de outono, ela amarrou seu equipamento de gravação e foi até o Rio das Almas. A lua cheia refletia na água, dando-lhe uma aura sobrenatural, como se o rio fosse uma extensão do céu, distorcendo a realidade. Enquanto caminhava pelas margens, Letícia sentia os olhos de Várzea Velha sobre ela, como se os próprios prédios e árvores estivessem a observando. Ela desligou a luz da sua câmera e caminhou para o ponto mais afastado, onde o rio parecia mais calmo. Foi aí que começou a ouvir um som baixo, quase imperceptível. Era como se alguém estivesse falando em uma língua distante, mas suas palavras se perdiam na brisa. Ela pensou que fosse apenas o vento, mas algo no fundo da sua mente dizia que não era só isso. As árvores ao redor do rio começaram a se mover com mais força, como se dançassem com o vento. E foi nesse momento que o rio mudou. A água, que antes parecia calma e cristalina, começou a se agitar, ondulando de uma maneira antinatural, como se algo estivesse forçando sua correnteza. A princípio, Letícia tentou ignorar. Ela olhou para a tela da câmera e capturou as imagens dos movimentos das águas, tentando encontrar algum ângulo que fizesse sentido. Mas então, uma figura começou a emergir da água. Não era humana, não era um animal, mas era algo diferente. Era como uma sombra, uma presença que parecia se distorcer à medida que se aproximava. Seus contornos eram indefinidos, mas Letícia sentia uma pressão em sua mente, como se a figura estivesse tentando invadir seus pensamentos. Ela tentou se afastar, mas seus pés estavam como grudados ao solo. A sombra cresceu até alcançar uma forma alta, fluida, como se fosse uma massa de névoa densa. E foi nesse momento que as vozes, aquelas que ela ouvia inicialmente como sussurros, se tornaram mais claras. Ela não conseguia compreender as palavras, mas sabia que estavam se dirigindo a ela. O frio tomou conta do seu corpo e uma sensação de vertigem a dominou. Ela não conseguia mover os músculos, não conseguia falar, mas algo dentro dela a forçava a ficar ali olhando para o rio. A criatura, agora claramente visível, parecia observar a Letícia com uma curiosidade impessoal, como se fosse um ser que nunca tivera contato com humanos. Seus olhos, ou o que pareciam ser olhos, eram vazios, como abismos insondáveis, e de dentro deles emanava uma energia que fazia o ar ao redor dela vibrar. Letícia não sabia se estava sonhando ou se a realidade estava sendo distorcida. Foi quando a criatura falou, não com voz, mas diretamente na sua mente.
Você não pertence aqui. Não deve saber o que habita nas águas. Letícia tentou gritar, mas sua garganta estava apertada como se uma mão invisível estivesse apertando seu pescoço. Ela queria correr, mas seu corpo estava imobilizado e a sombra se aproximava cada vez mais. Você veio buscar respostas, mas quem busca o rio se perde nele. A voz se arrastava como um eco distante, mas Letícia sabia que não tinha mais tempo. Ela tentou com todas suas forças resistir à pressão em sua mente, mas a sombra começou a se infiltrar em seus pensamentos. Imagens distorcidas da sua infância, medos antigos, lembranças apagadas, tudo se misturava, se fundia em um turbilhão de caos. Ela sentia que sua própria identidade estava se desfazendo, como se o rio estivesse tomando dela não só seus pensamentos, mas também sua essência. Com um último esforço, Letícia pegou a câmera e apontou para a figura. O vidro da lente estremeceu e por um segundo a sombra pareceu recuar. Foi o suficiente para ela recuperar o controle do seu corpo. Ela girou sobre os calcanhares e, desesperada, correu em direção à cidade. Mas ao olhar para trás, viu algo que a paralisou. No reflexo da água, o rio estava levando sua imagem. Ela olhou para as árvores ao redor e viu que as sombras estavam mais densas. Era como se ela tivesse sido absorvida, como se sua presença no mundo real fosse apenas um eco distante, uma ilusão. Na manhã seguinte, o rio estava calmo, o sol brilhava sobre a cidade, mas ninguém mencionou o que acontecera com Letícia. Os moradores pareciam em silêncio, com um olhar sombrio no rosto, como se soubessem que uma nova alma havia sido levada para o rio. A câmera de Letícia foi encontrada nas margens, mas ao ser analisada, o último arquivo gravado não estava lá. Em vez disso, havia uma imagem distorcida onde o reflexo de Letícia no rio estava ausente, como se a câmera tivesse capturado uma versão dela que não estava mais entre os vivos. E assim, Várzea Velha seguiu sua rotina silenciosa, mas à noite, o rio não a esquecia. Cada correnteza, cada onda que batia nas pedras carregava não apenas a água, mas também a alma daqueles que ousavam buscar respostas. E a cada lua cheia, alguém mais desaparecia. Sempre o rio chamava. Sempre alguém mais se perdia nas águas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, considere deixar o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história aterrorizante. E lembre-se sempre de olhar embaixo da cama antes de se deitar, porque esse canal é de histórias para não dormir.